Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin, esse é meu canal, esse é o nosso canal, Canal Prosperidade. No vídeo de hoje, vou estar falando sobre 50 bilhões de motivos. Já vou explicar o que é isso, 50 bilhões de reais. Mas antes de continuar esse vídeo, os pedidos de sempre, que vocês se inscrevam no canal aí embaixo, dá o like, dá o joinha, acione o sininho no canto aí para o YouTube estar notificando vocês de novos vídeos e compartilha esse canal com os amigos e com a família. Mas vamos lá. Vou colocar a folha aqui e eu vou estar falando sobre o tema de hoje, tá? O tema de hoje é 50 bilhões de motivos ou 50 bilhões de reais. Por que eu estou falando sobre isso? É hora de sair do Brasil? É hora de tirar investimento do Brasil? Sinceramente, acredito que não. Acredito que o Brasil esteja, assim como todos os países do mundo praticamente, passando por um período de teste de fogo, né? Por conta da pandemia, do bichinho, né? Vamos falar assim. Mas eu acredito que seja esse o caso, tá? E por que eu estou falando sobre isso? Foi noticiado, veiculou em alguns portais de notícias, em alguns sites de notícias, uma informação entre ontem, domingo, hoje, segunda, hoje, 19 de outubro de 2020, que eu gravo esse vídeo, que uma família em São Paulo, acredito eu, no estado de São Paulo, a notícia não especifica isso, tá? De alto poder aquisitivo, de alto padrão, com um grande patrimônio, retirou do Brasil, mandou isso para fora do Brasil, mandou isso para o exterior, né? 50 bilhões de reais. Fez uma remessa, esse dinheiro foi embora, tá? É o que diz a notícia, é o que está veiculando na internet. Se a gente transformar isso em dólares, dá 9 bilhões de dólares, tá? Dólares americanos. Bom, aí eu fiz alguns levantamentos referente a esse valor, a esses números, né? E confesso que eu fiquei com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. Por quê? 9 bilhões de dólares ou 50 bilhões de reais não é qualquer família que pode ter isso de forma líquida, em liquidez. O que é liquidez? Moeda corrente do país. Isso que a gente chama de dinheiro. Dinheiro, vai, para facilitar o entendimento. Mesmo para um país que nem o Brasil, economicamente falando grande, é muito dinheiro para uma família ter. Então fiquei analisando o seguinte: 9 bilhões de dólares daria 3-4% das reservas internacionais do Brasil. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da economia brasileira, olha o tamanho das 500 ou 1000 maiores empresas que nós temos aqui no Brasil, tá? Para uma família ter isso é muito dinheiro. Pode ter algumas hipóteses aí. Uma das hipóteses é que essa notícia seja mentirosa. Não sei se é. A outra hipótese, é que essa notícia tenha sido mal formulada ou mal explicativa. Ela explicou superficialmente, mas não explicou profundamente. Por quê? De repente, esse valor anunciado, 50 bilhões de reais, ele já, de uma certa forma, já estava fora do país. Mas ele estava, alguma família que tem uma grande fortuna, por exemplo, tem alguns poucos nomes, tá, no Brasil que poderia ter esse patrimônio. Vamos dizer assim, fisicamente esse dinheiro já poderia estar fora do país, mas por alguma decisão tributária, alguma decisão judicial, ele ainda está de uma certa forma vinculado dentro do país. E essa decisão tributária ou essa decisão judicial de repente liberou as amarras para se contabilizar
de fato esse valor, esse dinheiro no exterior, tá? É uma hipótese. Uma outra hipótese é que esse dinheiro, esse valor, não era em dinheiro de fato, mas em aplicações bancárias ou até mesmo títulos da dívida pública brasileira, tá? O título da dívida pública brasileira, eu fiz um vídeo falando sobre isso nesse fim de semana, que é o Tesouro Direto, tá? É uma forma também para quem tem muito capital, muito patrimônio, diversificar. Afinal, são trilhões e trilhões de reais circulando no mercado através dos títulos do governo brasileiro, o Tesouro Direto, por exemplo. Então, o que é 50 bilhões para trilhões do governo brasileiro, tá? Mas, bom, por que eu realmente estou falando desse tema? Isso levantou a curiosidade de muita gente. Que família que tem 50 bilhões na mão? E o mais importante, por que ela tiraria esse dinheiro do Brasil? Para quem tem muito patrimônio, é importante não só diversificar, você tem que diversificar os tipos de aplicações, tá? Dívida pública federal, né, Tesouro Direto, aplicação em banco, mercado de ações, imóveis. São meios de diversificação. Mas é importante você diversificar também a geografia. O que é isso? Você tem um patrimônio muito grande, você não deve deixar num único lugar, ou seja, num único país. No caso aqui no Brasil. Mas é importante você ter uma parte em outros países. Países que tenham a economia mais sólida, mais resistente, mais forte. Ou que pelo menos é considerado assim, tá? E um país que pode ser considerado com essas características, por exemplo, é o próprio Estados Unidos. Ou o Reino Unido, Inglaterra, pode ser considerado assim, com essas características. Suíça, Alemanha, tá? São países que são considerados sólidos, economias sólidas, forte. Os Estados Unidos pela liderança do capitalismo e por ter o dólar americano, que é a moeda internacional, tá? É o meio de troca circulante internacional. Não que a economia americana seja tão sólida assim. Olhando do ponto de vista de governo, não. Mas olhando as grandes corporações, mercado de capitais, os Estados Unidos com certeza é líder mundial, tá? Maior mercado de capitais do planeta. Maior economia do mundo. A segunda maior economia do mundo, tá? É China. Mas não é um país confiável, né? Aos nossos olhos. Suíça, Alemanha, Inglaterra, tá? São mercados financeiros fortes também. E um país com uma estrutura fiscal pública também mais sólida. Então, de repente, se essa notícia for verdadeira, independente da forma que esse capital, esse patrimônio saiu do Brasil, se saiu mesmo, né? Não significa que seja dinheiro líquido, faz um cheque lá, vai no banco e saca. Não. Mas pode ser patrimônio que de repente de alguma forma já estava no exterior. Ou patrimônio aplicado em títulos no Brasil. E esses títulos, de repente, a custódia foi transferida para o exterior, tá? Através de empresas offshores. Se você declarar isso, se isso for corretamente declarado, é totalmente permitido. Não é ilegal. O que é ilegal é não declarar. Fazer isso embaixo do pano, tá? No mercado negro, na obscuridade. Aí eu fiz algumas comparações aqui, alguns números, tá? Vou até pegar a folha de novo, para estar mostrando de novo. E falar mais um pouco sobre isso. Bom, uma outra coisa que surgiu, vou fazer outro gancho aqui. Uma outra hipótese que surgiu na internet, e até em algumas redes sociais, pessoas que vivem esse dia a dia, tá? Mercado financeiro, mercado de capitais. É que essa fortuna, esse valor, esses 50 bilhões de reais que saiu do Brasil, que foi anunciado, essa família tem informação privilegiada de que vai haver muita tributação sobre renda, patrimônio e fortuna no Brasil, tá? Aquela história, o governo brasileiro vai aumentar os impostos sobre o lucro das grandes empresas e das grandes famílias.
O governo brasileiro vai começar a cobrar impostos, vai tributar as grandes fortunas. Isso no Brasil não é tributado atualmente. O governo brasileiro vai começar agora a cobrar imposto de renda sobre dividendos. Isso provavelmente vai acontecer. Dividendos, para quem não sabe, no Brasil é isento de imposto de renda. Tá? E o projeto, esse é um projeto que pelo jeito vai acontecer, vai ser implementado. Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, já falou isso, é tributar dividendos. Então surgiu essa especulação também no mercado financeiro, no mercado de capitais, que vai haver muita tributação sobre renda, patrimônio e grandes fortunas. Então esse seria o motivo desses 50 bilhões ir embora do Brasil. Tá? Acontece o seguinte, tem muitas pessoas que defendem, tem que tributar mais os ricos, tem que cobrar mais impostos dos ricos, tem que taxar mais os ricos. Tudo bem, é um argumento válido, até é válido, tá? Mas acontece o seguinte, como é que os ricos são ricos, de verdade? O que aconteceu? O dinheiro caiu do céu para eles e ficaram ricos? Não. Os ricos de verdade são ricos porque eles são donos dos meios de produção. Eles são donos ou sócios ou grandes acionistas dos bancos, das indústrias, das fazendas, tem muitos imóveis, tá? Produzindo agropecuária. São donos de grandes redes varejistas, supermercado, por exemplo, eletroeletrônico. Então você percebe que os ricos de verdade, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, eles são os donos ou os grandes acionistas ou os grandes sócios dos meios de produção. Quem que são os mais ricos do mundo hoje? Jeff Bezos, Amazon. Os herdeiros hoje, do Steve Jobs, Apple, iPhone. Olha só, Bill Gates, Microsoft. Só aqui eu falei 3 empresas, Amazon, Apple e Microsoft. O que essas empresas produzem ou já produziram para o mundo? O que elas já geraram de tecnologia, inovação, acessibilidade, facilidade para nós seres humanos no mundo e consequentemente ganhar dinheiro com isso e ganha dinheiro com isso. Se você está me assistindo nesse vídeo, você pode estar fazendo isso por um celular, um pedaço de plástico com algum metal dentro. Olha que evolução. Isso há 20 anos atrás seria considerado impossível, inexistente, e é inexistente. Raras pessoas tinham um celular, era um tijolo enorme, era pesado, se tacasse na cabeça de alguém, se matava a pessoa. Então analisa um pouco isso. Dei 3 exemplos, posso dar N exemplos. Essas 3 empresas, Amazon, Apple, Microsoft, por exemplo, quantos empregos diretos e indiretos elas já geraram e geram? Quanto que elas geram de impostos? Então, sabe, é criticar rico. Cuidado. Todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, tá? Não é porque o rico só é ruim e o pobre só é coitado ou só é bonzinho. Mas os verdadeiros ricos, as verdadeiras pessoas ricas, famílias ricas, elas produzem riqueza. Elas produzem algum capital, algum bem. Elas não geram riqueza do nada, tá? Então eu fiz algumas comparações. O que daria para fazer com 50 bilhões de reais? Ou 9 bilhões de dólares americanos? Fiz algumas comparações, eu mostrei na tela para vocês. Por exemplo, daria para pagar o Renda Brasil. Alguns falam Renda Cidadã, mas é o Renda Brasil, que é um projeto do atual governo brasileiro, que é uma maquiagem nova para o Bolsa Família, vai. A proposta do atual governo brasileiro é pagar por família, dá para cada família brasileira R$300. Cada família carente, tá? Família baixa renda, família pobre. Cada família receberia R$300 por mês. A proposta desse projeto Renda Brasil é atingir até 21 milhões de famílias todo mês recebendo R$300. Isso no Brasil todo, tá? Então eu fiz uma continha fácil.
Se pegar esses 50 bilhões de reais e transformar ele em renda Brasil, dando R$300 por mês para cada família, carente, pobre, família necessitada, e atingindo 20 milhões de famílias, não são 20 milhões de pessoas, são 20 milhões de famílias, tá? A R$300, daria para pagar 8 meses de renda Brasil. Não é pouca coisa. Uma outra comparação. Dá para comprar 1 milhão de carros populares 0 km, automóveis 0 km produzidos no Brasil. 1 milhão de carros. Também não é pouca coisa. Agora, fazendo uma comparação, 50 bilhões de reais com a Bolsa de Valores brasileira, a B3. Para vocês terem uma ideia, com um valor desse dá para comprar 80 empresas inteiras. 80. Dá para pegar 80 empresas da B3, que é a Bolsa Brasileira, e lá comprar todas essas 80 inteirinhas. Tá? E nessas 80 vai ter indústria alimentícia, vai ter empresa de varejo, empresa de têxtil, empresa de vestuário, empresa do setor elétrico, olha só, bancos de médio porte e pequeno porte, mas tem bancos, vai vendo, e empresas de saneamento básico, de águas. Esses 7 setores diferentes você consegue comprar com 50 bilhões de reais, tá? Ou então, se for pegar só as empresas do setor elétrico, empresas do setor energético, por exemplo, dá para comprar 15 delas. Essas 15 dá para incluir até a Transmissão Paulista. Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, tá? Olha só, não é pouca coisa. Você comprar 80 empresas da B3, 15 empresas do setor elétrico, de pequeno e médio porte. Então vocês entendem que 50 bilhões de reais ou 9 bilhões de dólares, fazendo a conversão, não é pouca coisa. É muito dinheiro. E se uma família tem isso, provavelmente ele é dono dos meios de produção. 80 empresas produzindo riqueza, produzindo impostos, gerando empregos diretos e emprego indireto. Ou 15 empresas do setor elétrico. Quantas milhões e milhões e milhões de brasileiros são beneficiados por essas 15 empresas do setor elétrico, por exemplo? Pensa nisso. Quer ver? Vou dar mais um exemplo. Para esse vídeo não alongar demais. Tá? Se você for comprar uma única empresa com esse valor, não quero comprar as 80 empresas, eu quero comprar a maior empresa possível com uns 50 bilhões de reais. Eu poderia comprar, por exemplo, a BB Seguridade. A BB Seguridade, para quem não sabe, tá? É a empresa de seguro, tá? É o braço seguradora, é o braço de previdência privada do Banco do Brasil, chama BB Seguridade. Dá para comprar essa empresa inteirinha. E por que eu dou o exemplo dela? Porque sobra um troquinho ainda, tá? Esse troquinho dá quase 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais dá para comprar. Você quer ver? Vou até olhar na planilha aqui. Nossa, com esse 1 bilhão de reais dá para comprar, por exemplo, praticamente 20% da AES Tietê, que eu já falei sobre ela nesse canal, que são usinas hidrelétricas no Rio Tietê, no interior de São Paulo, tá? Então você compra praticamente uma BB Seguridade inteira e consegue comprar quase, vamos por 15% da AES Tietê, gerador de energia, uma empresa que paga bons dividendos. E por que eu falo da BB Seguridade? Porque a BB Seguridade é uma das melhores pagadoras de dividendos hoje da B3, tá? Da Bolsa Brasileira. Então vocês verem que é muita coisa. Quer que eu dê um outro exemplo? Vou dar outro exemplo aqui. Eu vou olhar, tá? Dá para comprar, por exemplo, o grupo Gerdau, ou Gerdau, para quem prefere, inteirinho. Uma das maiores metalúrgicas da América Latina. Maior do Brasil. Se não for a maior, é a segunda maior. Quer um outro exemplo? Dá para comprar a Raia Drogasil inteira. Ainda sobra dinheiro. No caso da Gerdau também sobra dinheiro, tá? Dou mais um exemplo.
Dá para comprar uma Sabesp inteira. Dá para comprar a TIM Telefonia inteira e sobra dinheiro também. Dá para comprar a Companhia Siderúrgica Nacional inteirinha. Ainda sobra para comprar. Nossa, ainda sobra para comprar uma Petrobras distribuidora. Então são alguns exemplos aí. Olha quanto dinheiro é isso. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Que provavelmente esse valor, se for verdade essa notícia, e se esse dinheiro, esse patrimônio, esse valor saiu do Brasil, ele não saiu de forma líquida, é o mais provável. De certa forma ele já estava no exterior, mas de repente foi contabilizado como de fato no exterior, ou uma decisão judicial tá questionando isso, tá? Eu sinceramente acho que essa notícia é distorcida. Vamos esperar os próximos dias para isso desenrolar, tá? Mas qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? Tá? As duas mensagens básicas que eu quero deixar nesse vídeo de hoje. Primeiro, o Brasil não vai afundar, o Brasil não vai acabar. Não desse jeito assim, tá? Só se acontecer coisas muito catastróficas como aconteceu na Venezuela, tá? Mas o Brasil não demonstra ter esse perfil. O Brasil é um país muito grande, com muita riqueza natural, para ele desandar nesse nível assim. Impossível não é, tá? Mas eu não acredito nessa hipótese. E a outra mensagem que eu quero deixar nesse vídeo de hoje. Cuidado, muito cuidado quando for criticar pessoas ricas, famílias ricas, empresas ricas, grandes empresas, tá? Cuidado. Não que sejam bonzinhos, não é isso, não estou defendendo, pelo amor de Deus, não estou defendendo. Mas grandes famílias, grandes empresas, grandes fortunas, elas também geram riqueza para as pessoas, geram empregos, geram produtos, geram distribuição de dinheiro, pelo menos uma parte disso circula, empregos, impostos, produtos e serviços que tornam a vida das pessoas melhores, ou mais fáceis, ou mais confortável, tá? Então cuidado com isso. E esses 50 bilhões, se saiu mesmo, aparentemente não fez falta. Porque o câmbio, né, real-dólar não oscilou muito. Não teve grandes oscilações hoje, tá? Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar. Espero que esse vídeo tenha esclarecido. Qualquer dúvida, crítica ou ideia, aceito de braços abertos. Deixe embaixo na descrição do vídeo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tamo junto.